Começa agora o podcast Biologando com o CR Bio5, um espaço de conversa, informação e reflexão sobre a atuação dos biólogos e os caminhos da profissão. Olá, biólogos e biólogas de Pernambuco, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. Está no ar mais um episódio do Biologando com o CR Bio05, o podcast que conecta o Conselho Regional de Biologia da 5ª Região com os profissionais da biologia e a sociedade. Eu sou Maurício Júnior, da Comunicação do Conselho, e hoje vamos juntos entender de forma clara e prática o que muda com a nova Resolução 700 de 2024, publicada pelo Conselho Federal de Biologia. E eu sou Marcela Santos, também da Comunicação do CR Bio05. E neste episódio especial, vamos bater um papo com 3 conselheiros convidados para falar sobre as áreas de atuação profissional da biologia reconhecidas na nova resolução. São elas: meio ambiente e biodiversidade, saúde, biotecnologia e produção industrial e educação. E claro, tudo com exemplos do dia a dia para facilitar sua compreensão. Participam da nossa conversa Helder Neves, conselheiro do CR Bio05 da Paraíba, Jairo Luiz Cândido, presidente do CR Bio03 do Rio Grande do Sul, e Roberto Feitosa, vice-presidente do CF Bio do Ceará. Fica com a gente e aproveita esse conteúdo feito para te informar, orientar e valorizar a atuação de quem faz a biologia no Brasil. Você sabia? Você sabia que as primeiras resoluções sobre as áreas de atuação do biólogo são da década de 1990? Desde então, muita coisa mudou na forma de fazer biologia e novas possibilidades de atuação foram surgindo. E agora, com a Resolução 700, essas possibilidades estão organizadas de forma mais clara e moderna, respeitando o que prevê a Lei 6684 de 1979. Senhor Roberto, que avanço importante a Resolução 700 trouxe para a atuação do biólogo? Olá, pessoal. Essa questão, né, dessa Resolução 700, a gente tem que contextualizar um pouco, né, que ela vem da Resolução 227, anteriormente publicada, e por muitos anos ela estava vigente, porque o Conselho Federal de Biologia cria as resoluções e os regionais orientam, utilizam e seguem, né, como normativas, para que a gente possa entender melhor as áreas de conhecimento, as áreas de atuação, atividades profissionais dos biólogos. E essa resolução bem recente, de 2024, que é a 700, ela traz uma inclusão, né, dos biólogos educadores para serem incorporados. Por quê? Porque o nosso curso, o que forma, né, o que vai formar, colocar biólogos, né, ou egressos para o mercado de trabalho, nós temos tanto a licenciatura, o grau licenciatura, quanto o grau bacharelado. Então, esses dois graus estão contemplados na lei que regulamenta a profissão de biólogo, mas agora a gente explicita, né, o sistema CFBio, CRBios, explicita essa área de atuação, que é a educação, que vai abranger grande parte dos licenciados em ciências biológicas. Então, acho que de início seria um pouco dessa para que os ouvintes entendam por que ela foi editada. Pessoal, prazer estar aqui com vocês e poder conversar um pouquinho sobre essa resolução, que é super importante. Ao longo da história, dos 45 anos da profissão, nós tivemos vários momentos, né, onde se deliberou essas questões de quais são as áreas de atuação, quais são as áreas de conhecimento, quais são as atividades onde os biólogos e as biólogas podem atuar, né, nas diversas frentes nas quais nós somos formados, né? E estas resoluções são várias que aconteceram ao longo do tempo, as mais recentes, a 227 de 2010, 15 anos atrás, e a 700 do ano passado, né? Elas são as mais recentes que trazem, então, minuciosamente,
Então, quais são as atividades que o biólogo pode exercer, tanto a sua atuação técnica emitindo RT, quanto a responsabilidade técnica, se tornando responsável por uma empresa que atua na área de biologia. E, é um detalhe também, nós tínhamos ainda a resolução 10, que ela trazia as áreas de conhecimento. Então, esta resolução 700 de 2024, ela juntou duas resoluções, a resolução 10 e a resolução 227. Ao longo desse tempo, estas resoluções elas foram tornando mais claro para os profissionais em quais áreas eles podem atuar, o que eles podem fazer, quais conhecimentos eles precisaram ter construído ao longo da graduação e na sua formação continuada para poder exercer essas atividades. Né? E fica, então, mais, como tu havia comentado, a questão, né, de segurança jurídica. Eu sei que eu posso fazer porque eu tenho respaldo de uma resolução, de um documento oficial do meu conselho dizendo aonde eu posso atuar, aonde eu posso emitir RT e o que eu preciso conhecer para poder emitir este RT. E, aproveitando a fala do Roberto, nessa questão que é super importante, essa novidade da resolução 700, na 227 nós não tínhamos a área de educação. Na 227 nós tínhamos apenas as áreas de meio ambiente e biodiversidade, saúde, biotecnologia e produção. Duas mudanças que a gente traz já de cara nestas áreas é a biotecnologia e produção passa a ser denominada biotecnologia e produção industrial, para deixar bem claro que o biólogo, a bióloga são profissionais da indústria, do chão de fábrica, que tem atividades na área industrial que nós podemos atuar, e a área de educação que é introduzida agora, como o Roberto chamou a atenção. Esta área de educação, penso que um dos pontos fundamentais é que ela vai para além da sala de aula. Muitas pessoas estão então agora o CRBio, o CFBio vai fiscalizar e vai regulamentar a atuação do professor na escola. Não. Professor na escola é uma coisa. É fiscalizado pelo MEC, pelas secretarias de educação estaduais e municipais. Continua assim. Este licenciado que atua exclusivamente na docência da educação básica, ele não tem a obrigatoriedade do registro. Ele pode se registrar se ele quiser, se ele tiver interesse em, além de atuar como docente, exercer alguma atividade técnica, né? Ou simplesmente porque ele entende que é importante. Eu fui 27 anos professor e nos meus 27 anos como professor eu tinha o meu registro ativo, né? Estava apto a qualquer momento emitir uma RT se eu quisesse. Nunca precisei naqueles momentos, mas sempre tive com o registro ativo. Mas, principalmente, o que se traz da atuação para além da sala de aula, regulamentando áreas novas como a produção de conteúdo digital, né? A produção de material didático para conteúdo digital ou para outras formas de formação, além da formação seriada, da educação fundamental, do ensino fundamental e ensino médio. Este é um ponto que eu considero fundamental desta resolução agora, né? Esse momento é um momento muito importante e essa discussão ela vale a pena demais porque as pessoas ainda estão meio sem entender. Toda novidade ela causa um certo espanto. Então, para mim, a grande vantagem da resolução 700 foi trazer e deixar mais definido de forma clara quais são as áreas de atuação. Associada a isso, trouxe o quê? Uma atualização nas práticas contemporâneas. Nós tínhamos resoluções antigas e a nossa atuação ela estava muito à frente e a gente ainda não estava regulamentado. Então, a resolução 700 ela trouxe uma clareza e uma delimitação muito maior na área de conhecimento, nas atividades profissionais e nas áreas de atuação do biólogo. Ela traz uma atualização para essa prática da nossa profissão. Ela traz novas áreas de atualização, ela possibilita uma ampliação na atuação e ela fortalece o que a gente ainda estava meio solto, a atuação na área de educação, que a gente não tinha. E muitas vezes a gente fica só discutindo, poxa, isso é importante para o biólogo, é importantíssimo para o biólogo, delimita a nossa área, faz com que a gente possa trabalhar com segurança, porque é o nosso conselho de classe que determinou. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de evidenciar, que é uma proteção para a sociedade. Então, à medida que a gente tem um avanço, que a gente tem uma normatização
na atuação em mídias impressas, digitais e sociais, a gente começa a responsabilizar aquele profissional que estava utilizando a rede social de qualquer forma, se auto-intitulando profissional biólogo sem ter registro, apenas pela graduação, e dizendo determinadas coisas que a ciência não colabora. Como não tinha isso regulamentado, a má informação gerada para a sociedade estava causando danos. E essa pessoa não tinha responsabilização. Então, a sociedade ela vai ficar protegida também nisso. Alguns materiais didáticos sendo produzidos e sem ter essa normatização, e as pessoas achavam que lançar no mercado determinados produtos dava o respaldo dele se intitular e dizer que aquilo ali era validado. Então, se a pessoa está cometendo algum ato falho, agora também com essa resolução 700, ela vai arcar com as consequências da utilização desse ato falho, principalmente para a grande mídia, na interferência direta na nossa sociedade e na nossa educação e nos nossos jovens. Os jovens hoje estão muito mais participativos nas redes sociais. Então, qualquer informação mal repassada ou não informada, com erros, isso vai causar danos. E agora, com essa resolução, essas pessoas irão arcar também com as consequências desses atos falhos que muitas vezes praticam de forma extemporânea, de forma aleatória nas redes sociais. Como essa resolução ajuda a combater a sobreposição com outras profissões, Jairo? Então, na verdade, eu vejo que esta e outras resoluções, elas não combatem a sobreposição, elas esclarecem, né, e determinam. Uma área de sobreposição, isso é algo que nós defendemos muito no sistema CFBio e CRBios, as áreas de sombreamento, ou de sobreposição, como a gente chama, são áreas comuns a mais de uma profissão. Ou seja, são áreas que, a partir da formação destas duas ou mais profissões, todos esses profissionais estão capacitados pela sua formação, pelo conhecimento que construíram, a exercer essa atividade. O que nós precisamos ter é a clareza de que não é nem para um nem para outro, é para ambos essa área. E muitas vezes é necessário que estes profissionais trabalhem em parceria, e não se degladiando ou discutindo ou tentando eliminar um ou outro, como a gente vê acontecer muitas vezes de outras profissões, outros profissionais, outros conselhos tentarem tirar o biólogo de uma determinada área de atuação. O CFBio vem fazendo um trabalho muito bom, e o CRBios junto, né, de demonstrar que nós somos competentes tecnicamente, capacitados tecnicamente, para atuar em todas as 205 áreas, havendo ou não havendo sobreposição com outra profissão, né? Infelizmente, outros conselhos vêm de uma forma diferente, tentam criar o que a gente chama de reserva de mercado. Nós, no sistema CFBio e CRBio, somos completamente avessos à reserva de mercado, nós entendemos a importância da diversidade profissional nestas áreas, a importância do trabalho conjunto e integrado destes diferentes profissionais, respeitando o espaço de cada um. Nós, biólogos e biólogas, temos competência para todas as 205 áreas. Óbvio, nenhum profissional está capacitado ao mesmo tempo para as 205 áreas. Tá? Como a própria resolução coloca, de acordo com o currículo efetivamente realizado, um profissional poderá atuar em diversas daquelas 205 áreas. Não consigo enxergar um profissional capacitado a atuar nas 205 áreas. Né? Mas, de qualquer forma, esta resolução, ela traz, como o Helder chamou a atenção, mais segurança para a atuação, mais clareza, então, o biólogo se sente mais empoderado de dizer, eu sou capacitado a atuar em laudo de fauna. Né? Existem outros profissionais capacitados também? Ok, mas o biólogo está capacitado e não será alijado ou impedido de realizar essa atividade porque um outro conselho, uma outra carreira profissional entende que só a eles pertence. Né? Vou dar um exemplo da minha área de atuação. Eu trabalho com biotecnologia na área de indústria de bebidas. É muito comum profissionais de outras categorias atuarem também nesta área, seja como responsável técnico, seja como consultor, seja como um profissional dentro de uma indústria de bebidas, realizando controle de qualidade, controle microbiológico. Só o biólogo pode fazer isso?
Só o químico pode fazer isso? Só o engenheiro de alimentos pode fazer isso? Não, todos esses profissionais e vários outros podem fazer, cada um dentro da sua competência. Às vezes trabalhando em conjunto, às vezes cada um dentro de uma diferente fábrica, mas todos estão preparados para isso. Então, a gente não pode, a resolução ela traz essa segurança de que o biólogo, sim, está capacitado a atuar em 54 áreas dentro da biotecnologia, independente de outros profissionais também poderem. Né? O que nós não queremos é exatamente, nós não vamos impedir nenhum outro profissional de trabalhar, desde que ele esteja devidamente registrado, devidamente controlado, né, pelo seu conselho, devidamente habilitado na sua formação e pelo seu conselho. Não havendo isto, a gente tem o direito de fazer uma denúncia ao Ministério Público, por exemplo. Nós não podemos fiscalizar ou multar ou impedir outro profissional de atuar numa mesma área do biólogo. Mas, se este profissional está tentando impedir um biólogo, está tentando coagir um biólogo, ou se o outro conselho profissional está tentando coagir um biólogo na sua atuação correta, nós podemos acionar, nós podemos conversar com esse conselho e podemos, inclusive, acionar o Ministério Público para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E a resolução traz a clareza destas áreas onde nós podemos efetivamente realizar essa atividade. Jairo, essa sua fala, eu vou entrar, mesmo sem pedir permissão, mas essa sua fala é importantíssima e a gente não pode deixar que os ouvintes imaginem outras coisas. Uma situação que anda associada, veja só, nós temos a proteção jurídica, nós temos a regulamentação profissional, através de uma resolução de um conselho de classe. Agora, uma coisa que está em desuso no nosso país atualmente e no mundo é a atuação ética. O Exato. Conselho, eticamente, ele não pode suprimir a atividade do outro ou sobrepor. Nós não temos a capacidade técnica de atuar em todas as áreas que a resolução determina. Agora, eticamente, eu tenho que saber até onde eu posso ir. Tanto Exato. Como um profissional atuante, como um membro registrado e pertencente a um conselho de classe. E a gente que atua diretamente na educação, como formadores de futuros profissionais e de futuros biólogos, a gente evidencia em nossa prática diária o uso da ética, que parece que as pessoas não estão querendo utilizar isso porque a rede social abriu espaço para todos e o abrir espaço para todos, as pessoas só se veem no direito de dizer o que quiser. E esquece o dever de dizer a coisa certa, de cumprir as regras, de atuar profissionalmente, de não precisar pisar na cabeça de outro ou suprimir uma outra atuação profissional por achar que é mais forte ou por achar que é mais importante. E aí a gente tem a consciência tranquila, nós que fazemos parte do sistema CFBio, CRBios, que a nossa atuação é uma atuação ética, é uma atuação regulamentada e uma atuação protegida. Roberto, eu estou vendo que você está doido para falar. Pode falar aí que você levantou a mão, mas não está falando. Não, porque eu queria chamar a atenção também, somando ao que vocês já colocaram, que este documento é para orientação, porque ele regulamenta a atividade do profissional. Ele deve ser usado por todo e qualquer profissional biólogo para conhecer o limite da sua atuação e a potencialidade da sua atuação. Ele deve ser usado também nas escolas que formam os biólogos, né, de curso de ciências biológicas, ser analisado, ser estudado, porque isso aqui ele não substitui o documento norteador, que é a diretriz curricular nacional do MEC. Ele em nenhum artigo dessa resolução fere a diretriz curricular ou as diretrizes curriculares para os cursos de ciências biológicas. Ele vai dar uma visibilidade, ele vai explicitar o que é que, de repente, aquele estudante que está numa disciplina, por exemplo, que qualquer curso de ciências biológicas no Brasil tem, zoologia. Então, o que é que ele pode fazer como atividade profissional a partir do conhecimento que ele adquire na disciplina, tá? Então, essa resolução, quando ela traz no mesmo documento área de conhecimento, que muitas vezes no curso está formatado como uma disciplina, depois ele tem artigos que mostram as atividades profissionais decorrentes daquelas áreas de conhecimento, tá? Então, acho que
um papel orientador do Conselho e em parceria, o Conselho Federal de Biologia com os regionais, porque cada Conselho Regional, cada CRBio, tem uma comissão de formação e aperfeiçoamento profissional que vem fazendo essas discussões, encaminhando sugestões para esclarecimento, para inserção. Então, tudo isso foi levado em conta a partir dos conselhos regionais e foi essa resolução se construiu, né? Não foi de repente, ela vem de um processo de discussão, mas que não fira diretriz curricular nacional e, ao mesmo tempo, ela avance como ela avançou, trazendo áreas que antes não se imaginava que pudesse aquele biólogo executar, né? ou exercer, atuar. Então, a gente traz esse avanço, mas sempre levando em conta que ele tem que ser estudado. Esse documento precisa ser para ele, para que o biólogo, a bióloga, valorize o que ele está fazendo. Porque o que o Jairo colocou também, né, muitas vezes outra profissão, outro conselho profissional, vai naquele espaço de trabalho e aí fiscaliza, é de outra profissão fiscalizando o biólogo. Aí o biólogo fica revoltado, às vezes, com o nosso regional, né? Porque veio um outro conselho que impediu a atuação dele. Aí ele tem que, se ele não conhece toda a orientação da sua própria profissão, aí ele vai, né? Aquela outra profissão que chega lá mais de perto, mais autoritariamente, faz com que ele ache que ele não pode atuar. Tá? Então, é nesse sentido que a gente tem que, cada vez mais, discutir essa resolução em termos de esclarecimentos. Tá? E aí eu acho que quando houver a interação com o público, a gente vai trazendo também mais esclarecimentos. Na opinião de vocês, como a resolução pode ajudar em concursos e contratos que limitam a atuação do biólogo? Deixa eu falar, então, um pouquinho, até contextualizar um pouco. Né? Essa resolução, ela vem, como o Roberto comentou, ela vem sendo discutida desde 2020, talvez até antes, mas eu lembro de 2020 para cá tem uma discussão forte, ou seja, 4 anos até chegar nessa formatação que ela tem agora. Né? E por quê? Desde 2010, quantas novidades, quantas novas áreas de atuação, quantas novas formas de trabalho surgiram, né, e que demandam de conhecimentos da biologia, dos profissionais da biologia. E nesse sentido até, Maurício, nessa tua questão, esses concursos que trazem vagas para estas novas áreas de atuação, que antes, então, não estavam abarcadas na resolução anterior, então o biólogo se sentia fragilizado, eu não sei se eu posso fazer isso. Eu até entendo que eu tenho conhecimento, mas eu não tenho nada que me diga que eu sou capacitado ou que valide legalmente que eu estou apto a realizar essa atividade que está prevista neste concurso. Eu não sei nem se eu posso questionar este concurso que não abriu para biólogo. Agora, com a resolução, com as 205 áreas elencadas, né, com uma explicação e o biólogo, a bióloga, estudando esses documentos, e eu vou até depois citar mais alguns que eu considero fundamentais que os profissionais conheçam a fundo, né, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, item por item. Às vezes é chato legislação, mas a gente precisa se empoderar dela exatamente para poder se proteger em situações como essas que tu citou. Um concurso, uma disputa de vaga, e como é que eu vou lá e vou dizer que, não, eu realmente sou capacitado a fazer isso. Não, o meu conselho está dizendo que eu sou capacitado, mas se eu não conheço a legislação, se eu não conheço as resoluções, se eu não conheço a lei que regulamenta a minha profissão, eu não tenho como me defender perante uma situação dessas, né? Então, esta resolução ela é extremamente importante neste sentido, né, de proteger o biólogo que quer e a bióloga que quer disputar uma vaga num concurso, num edital, né, numa licitação, numa empresa privada que abriu um processo de seleção e só está recebendo, nem sabia que podia receber currículo de biólogo, e o biólogo chega lá para se apresentar, mas tu é biólogo, o que tu quer fazer aqui nessa empresa? Não, eu tenho capacitação por este motivo, por este motivo, por este motivo. O Conselho de Biologia determina, então, que estas áreas que tu está citando aqui, que tu precisa de um profissional, eu sou habilitado para fazer, eu tenho esse conhecimento. Então, é esse empoderamento do profissional que eu vejo que essa resolução e outras, como a própria Lei 6684,
Incrivelmente, muitos profissionais nunca leram a nossa lei, não tem noção do que está escrito na nossa lei. Tá? Uma lei que regulamentou duas profissões, a profissão de biólogo e a profissão de biomédico, lá em 79, depois, eu não vou lembrar o número da 7.070, 7.017, depois separou as duas profissões em dois conselhos diversos. Né? O decreto 88438 de 83, que regulamenta a própria Lei 6684. É importante que os biólogos conheçam esse decreto, entendam o que está escrito nele. Né? Depois, a Resolução 2 de 2002, é extremamente importante que os biólogos e as biólogas conheçam o Código de Ética. Isso que o Helder chamou a atenção antes, a atuação ética profissional, ela se baseia exatamente num código de ética. Toda profissão tem o seu código de ética. O biólogo não é diferente. Está lá na Resolução 2, desde 2002, 22 anos que nós temos um código de ética ativo, pronto. E eu vou, sem medo de errar, a imensa maioria dos biólogos nunca leu esse código de ética, infelizmente. Né? Algumas situações, algumas graduações, eu sei que lá na faculdade do Roberto, na faculdade onde o Helder trabalha, onde eu fui coordenador de curso por 10 anos, nós trabalhávamos essa resolução em pelo menos alguma disciplina, né? Mas são poucos os cursos que fazem isso. Não são todos os cursos que têm uma disciplina de deontologia ou uma disciplina que trate da legislação, da atuação profissional, da regulamentação da profissão. Infelizmente. É um trabalho que a Cefaps, que o Roberto comentou antes, as comissões de formação e aperfeiçoamento profissional, vem tentando trabalhar ao longo do tempo. Né? Eu, por muito tempo, antes de estar como presidente agora nessa gestão, por muito tempo eu fui membro da Cefap, aqui no Regional 3, e efetivamente a gente tenta, agora 10 regionais, a gente tenta fazer essa aproximação com as instituições, nem sempre somos acolhidos, somos recebidos. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, onde nós atuamos no Regional 3, nós temos uma boa inserção em vários cursos, em várias instituições, mas é assim mesmo, não chega a, 20%, não conseguimos atingir ainda 20% das instituições de ensino que nós temos aqui com cursos, mas é um trabalho que a gente vem fazendo, que é importante, para levar esse código de ética, para levar a resolução 700, para levar a própria lei e o decreto, para que os estudantes já na graduação comecem a se empoderar dessas informações, dessas legislações, e terminarem o curso tranquilos, sabedores do que podem, do que devem e como devem atuar de forma ética, de forma comprometida, de forma a proteger a sociedade, como o Helder comentou antes, que a grande função de um conselho profissional, às vezes o pessoal confunde, né? O conselho não faz nada pelo biólogo. Eu costumo brincar que conselho é que nem o irmão mais velho que puxa a orelha. É para isso serve o conselho, para puxar a orelha. Quando fizer coisa errada, a gente vai puxar. Se tu não fizer nada errado, nós não vamos te incomodar. É isso que a gente vai fazer. Né? E sempre vamos defender a sociedade de maus profissionais e, a partir disso, enaltecer os bons profissionais e, com isso, valorizar a profissão, divulgar a importância da profissão para a sociedade como um todo. Né? Esse é o principal papel de um conselho e essa resolução ela traz muito isso, a segurança para a sociedade de que os profissionais da biologia podem atuar e são capacitados tecnicamente para atuar em todas essas 205 áreas. Já que o momento a gente está falando de concurso, é importante salientar uma coisa, Jairo, Roberto, e aí vocês me complementem. A resolução 700, ela delineia, ela especifica as atuações. Agora, o edital é soberano. Como nós temos muitas áreas de sombreamento, aquela atividade ali, o biólogo pode fazer também, mas aquela instituição, ela quer um outro profissional. Então, o edital especifica o tipo de profissional que quer. Quando a gente percebe, quando o sistema percebe que ali é puramente do biólogo, aí se utiliza tanto o candidato como as outras instituições se utilizam dos meios administrativos e jurídicos para implementar aquela vaga também para o biólogo. Mas esse edital é soberano e, assim, a gente regulamenta, mas a resolução ela não pode obrigar, ela orienta, ela dá as diretrizes. E como é que esses editais, né, vão surgindo e trazendo, né, inserindo o biólogo? Quando conhecem o que é que o biólogo faz. Tá? Então, a gente tem uma questão
na nossa profissão, que muitas vezes, eu acho que aqui a gente vai ter estudantes ouvindo, né, que ele pense que no momento que ele entra no curso, que ele comece a se inteirar do que ele pode fazer quando sair dali. E os conselhos regionais, o CFBio, sempre está à disposição para dar essas orientações. Por quê? Porque na nossa formação, né, os nossos professores, colegas, formadores de futuros profissionais, talvez eles não tenham tido esta vivência enquanto profissional biólogo. Ele entra para o cargo de docente e aí ele pode trazer aquele conhecimento básico, né, específico da ciência, de uma das ciências biológicas, e ele traz e parece que fica ali só no conteúdo. Né? A aplicabilidade é que traz uma efetiva atuação uma prestação de serviços daquele profissional no mercado de trabalho. Então, que os estudantes que estejam ouvindo pensem, conheçam essa resolução, conversem com seus professores sobre esta resolução, pedir às coordenações de curso também que façam discussões a respeito, que promovam discussões a respeito deste documento e dos demais que já estão sendo citados aqui, como o Código de Ética, como a lei que regulamenta a nossa profissão, mesmo que ela precise ser atualizada, mas ela continua atual também. Tá? Então, tudo que é produzido dentro do sistema está sempre pautado pela lei que regulamenta a profissão de biólogo e depois pelas portarias, pelas resoluções que são produzidas pelo sistema. E aproveitando essa fala do Roberto, é importante, inclusive, que os estudantes mesmo se mobilizem e incentivem as coordenações de cursos, professores, a fazer contato com os regionais, com os respectivos regionais, porque a Cefap, não só a Cefap, mas os conselheiros em si, estão sempre à disposição para ir nas universidades, para ir nas faculdades, conversar com os estudantes, conversar com os professores, esclarecer esses documentos para que, exatamente isso, as pessoas conheçam, né, saibam de todo esse potencial e possam divulgar isso entre os seus estudantes. E nessa questão dos concursos que o Helder comentou antes, nós assumimos a gestão aqui no 03 em agosto do ano passado. De lá para cá, nós já tivemos 11 editais que nós tivemos alguma ação. Solicitamos, por ofício, solicitamos uma alteração, solicitamos a inclusão, ou, quando só tem para bacharelado, solicitando a inclusão do licenciado, que a Lei 6684 prevê que tanto o licenciado registrado quanto o bacharel registrado é biólogo, bióloga e pode atuar na área de biologia, na área técnica. Então, alguns concursos que abriram só para bacharelado, nós pedimos a inclusão do licenciado. Alguns concursos que não previam o biólogo, e tinha descrição de áreas que são de sombreamento para outras profissões, mas que também pode ter o biólogo, 11 editais. Destes 11, 9 nós conseguimos adequação, né, atendendo a nossa demanda, ou incluindo, então, o licenciado, ou incluindo o biólogo no edital. O que nós não conseguimos em 2 editais? A prefeitura entrou em contato e disse, na verdade, nós estamos solicitando outros profissionais de outras áreas, porque nós já temos biólogos no quadro. Nós já temos 3, 4 biólogos aqui, nós precisamos de profissionais de outras categorias para somar com esses biólogos e fazer o trabalho integrado. Então, ok, beleza, já tem o biólogo, já está contemplado, inclusive um deles nos mandou, nós já tivemos um edital de tal data que teve abertura de vaga para biólogo e agora nós precisamos de outros profissionais. E aí nós entendemos, aceitamos, acatamos, mas outros 9 nós conseguimos mobilizar de forma tranquila, né, republicana, conversamos, trocamos, né, e conseguimos fazer essa modificação. Então, isso é importante. Às vezes, uma prefeitura diz, nós nem sabíamos que o biólogo podia fazer isso também. Né? Não, só vou contar um milagre, não vou dar nome do santo nem da paróquia, mas nós não sabíamos que biólogo podia. Então, se agora estamos sabendo, estamos orientados, vamos incluir, sim, vamos alterar o edital e vamos incluir o biólogo. Então, na medida que o CRBios, e isso é uma atuação que o CRBio pode fazer pelos biólogos, na verdade, fazendo pela profissão, não especificamente para o biólogo A, B ou C, tá, individualmente, mas fazendo pela profissão, abrindo espaço para todos os profissionais habilitados para aquela determinada atividade. Só complementar, aqui no 5 é a mesma coisa, né? Sempre de forma administrativa,
Agora, em 2025, já foram mais de 10 também, e é a mesma prática. Conseguimos resolver de forma administrativa e, quando não, é porque, na realidade, eles estão precisando ampliar os profissionais para que possa ter uma visão mais holística e não apenas de uma profissão específica. E uma questão que vocês, né, que foi bem recente, o Jairo estava na reunião da semana passada, lá no CFBio, que também foi aprovado uma orientação para que aquele interessado, no momento em que ele tiver um concurso, um edital aberto, qual a jurisdição que nós pertencemos, ou seja, qual o CRBio. Então, se for um concurso dentro da jurisdição daquele regional, solicitar o regional, né, pelos meios de comunicação próprios de cada um, que aquele edital seja analisado. Se for um concurso a nível, né, de Brasil todo, aí o CFBio que toma também a frente. E se você quiser acessar todos os materiais, leis e links que a gente está comentando por aqui, é só conferir a descrição deste episódio ou visitar o nosso site www.crbio05.gov.br. O link também está lá na nossa bio do Instagram, viu? Fica fácil de encontrar tudo num só lugar. CRBio 5 Informa. Chegou a hora do nosso quadro CRBio 05 Informa. Fique por dentro das novidades que impactam diretamente seu dia a dia como profissional. Marcela, você sabia que só em 2024 o CRBio 05 esteve presente em 590 cidades da nossa jurisdição? É isso mesmo, Maurício. Foram mais de 2.300 empresas fiscalizadas em Pernambuco, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. Um trabalho sério da nossa Comissão de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional. E o melhor, esse número vem crescendo a cada ano, reforçando o compromisso do Conselho com a valorização da profissão e com a proteção da sociedade. Para você ter uma ideia, só em Pernambuco foram 126 cidades e 616 empresas fiscalizadas. E tem mais. No Maranhão foram 499, no Rio Grande do Norte 526. Números que mostram que a fiscalização está cada vez mais presente e atuante. Quer conferir todos esses dados? Eles estão na descrição deste episódio e também no nosso site www.crbio05.gov.br. Fiscalizar é valorizar o biólogo, é garantir que quem atua seja apenas profissionais legalmente habilitados. Isso também significa proteger o meio ambiente e cuidar da saúde pública. Biologando com CRBio 5. Informação que valoriza o biólogo. E estamos de volta com o nosso bate-papo especial sobre a Resolução 700 de 2024 do Conselho Federal de Biologia. Depois de conhecer um pouco mais sobre a atuação do CRBio 05 em toda nossa jurisdição, é hora de retomar a conversa com os nossos conselheiros convidados. Bem colocado, Maurício. Agora vamos explorar como essa nova resolução impacta na prática cada uma das áreas de atuação profissional da biologia e começaremos com a área de meio ambiente e biodiversidade. Helder, na área de meio ambiente e biodiversidade, o que você destaca de importante nessa atualização? Foram diversas as ampliações, né? Então, na parte de botânica, quando o profissional atua na parte de ecologia econômica, especificou melhor, nos créditos de carbono, especificou bem melhor, na parte agronômica, de fisiopatologia, de patologia animal e vegetal, deu essa ampliada, no controle de poluição, na parte que não estava bem especificada, na parte de vigilância em saúde, zoonoses. Então, a ampliação, ela especificou, ela detalhou, para meio ambiente, para biotecnologia e para a saúde. Eu acho que o grande diferencial ele veio mesmo com a educação, porque a gente não tinha a educação com esse detalhamento. Jairo, de que forma a nova resolução fortalece a atuação do biólogo nas indústrias e centros de pesquisa?
Para começar, exatamente essa mesma questão que o Helder comentou, é a ampliação, né? Nós partimos de 16 áreas em biotecnologia e produção, lá na Resolução 227 de 2010, para 54 áreas na Resolução 700. Né? Então, teria uma infinidade de novidades aqui para eu citar. Né? Várias delas trazendo aquilo que já estava lá na 227, mas subdividindo, ampliando, detalhando mais aquelas 16 áreas para sub-áreas que se tornaram cada vez mais importantes. Então, por exemplo, biocombustíveis. A biólogo pode trabalhar com biocombustível, com pesquisa, com desenvolvimento, né, com controle de qualidade, né, biodegradação, que é uma área que está cada vez mais forte na questão de gerar, produzir insumos, produzir enzimas, produzir micro-organismos que trabalhem nessa questão de biodegradação de resíduos de óleo, de resíduos de produtos tóxicos. Né? Na minha área, especificamente, alimentos e bebidas, então, a pesquisa, o desenvolvimento, a produção de alimentos e bebidas de origem biotecnológica, não é qualquer, não é entrar na seara do engenheiro de alimentos, não é entrar na seara, né, do nutricionista, desculpa, é aquilo que tem relação com origem biotecnológica, ou seja, que passa por um processo gerado por um micro-organismo ou por um produto decorrente de um micro-organismo. Exemplo, né? Para quem curte uma cervejinha, não se faz cerveja sem levedura. Portanto, produzir cerveja é um processo biotecnológico, depende da presença de um micro-organismo e das condições para que este micro-organismo consiga trabalhar efetivamente e gerar um produto de qualidade. Então, este controle do próprio micro-organismo, o controle das condições microbiológicas, das condições físico-químicas, para que este micro-organismo, a levedura, trabalhe de forma correta, é papel do biólogo. Só do biólogo? Não, tem outros profissionais também que podem executar, mas o biólogo está neste campo. E antigamente não era entendido. Quando eu chego numa universidade e falo isso, o pessoal me olha assim, mas o biólogo pode trabalhar numa indústria de bebidas? Não só pode, como deve. Qualquer indústria de bebidas que mexa com fermentação, kombucha, destilarias que usam a produção do álcool, né, a partir de fermentação para depois fazer a destilação ou bidestilação, cervejas e outros produtos que se utilizem de processo fermentativo, é possível o biólogo estar dentro. Uma microqueijaria que vai receber o leite, vai produzir queijos artesanais, o biólogo pode ser o responsável pelo controle microbiológico, para ter certeza que é apenas a cepa de micro-organismo necessário para produzir aquele queijo especial daquela região, daquela localidade, é que vai estar presente naquele material. Né? Então, tem dezenas de outros que eu poderia citar aqui, né? Mas principalmente isso, essa ampliação, essa diversificação de áreas que antes não eram entendidas como áreas da biologia, já eram vistas como áreas de outros profissionais, né? Mas que o biólogo pode sim participar em parceria com estes outros profissionais, né? Para desenvolver produtos de qualidade e que vão atender às necessidades da sociedade. Dentro dessa lógica também, na saúde, nós passamos de 26 áreas para 49 áreas. Né? No meio ambiente, nós tínhamos 46 áreas apenas, fomos para 83 áreas. E na educação, que nós não tínhamos nada, nós introduzimos 19 áreas. Isso, de novo, salientando, principalmente estas questões que estão para além da sala de aula. Né? Jário, como você fala, só um momentinho, como você fala para o além da sala de aula, esse momento que tem muitas pessoas nos ouvindo, o importante é que para a gente pense na nossa atuação para além da universidade. A universidade, ela dá uma formatada na nossa cabeça para que a gente seja funcionário público, ou para que a gente siga uma carreira acadêmica, ou que a gente seja funcionário de uma outra instituição privada. Com esse detalhamento, e aí pensando para além da universidade, por que não eu, biólogo, ser o dono, ser o empresário, ser o empreendedor? Por que é que eu tenho que estar sendo funcionário de alguém na biotecnologia, funcionário de alguém na saúde, por que eu não ser o dono e contratar o outro profissional?
Porque a gente parece que se acomodou, ficou pensando sempre em ser o funcionário e não ser o chefe, não ser o patrão, e não ser o que vai empreender e vai abrir essa empresa. Agora, o que tem que ficar bem ciente na cabeça da gente enquanto estudante é que a universidade não pega na mão da gente, não. A universidade vai dar a habilitação, vai dar o papel que a gente pode fazer o registro e a gente pode atuar profissionalmente. Agora, a busca pela inserção no mercado de trabalho, ela é individual. E é uma busca incessante e contínua para além dos muros da universidade. O nosso estágio, a nossa vivência, o nosso olhar e aquela parte pontual de ver o nicho de mercado que eu possa fazer aquilo que eu gosto, eu posso ganhar dinheiro com aquilo que eu gosto e com aquilo que eu estou habilitado, é individual. Então, a gente tem que começar a pensar muito mais nisso, principalmente na área de biotecnologia e na área de saúde. Eu vou contratar o outro profissional para ser o meu funcionário e não ser o funcionário eterno do outro profissional. Roberto, pegando um pouco esse gancho no que Jairo e Helder falaram, com a inclusão da área de educação, quais espaços fora da escola e universidade ganham com a inclusão desta nova área de atuação do biólogo? Ok, eu vou falar dessa, né, da educação, mas eu queria também, já que o Helder trouxe a questão da saúde, né, o Jairo também, a saúde, eu acho que um diferencial agora, né, de 49 áreas de atuação, é que grande parte das escolas que formam os profissionais não se consideram que está formando um profissional para a saúde, tá certo? Então, dentro do Código Brasileiro de Ocupações, nós temos biólogo na saúde. Então, a gente tem esta formação. Agora, o que é que a gente vai fazer? Novamente, aquela questão. Tá, eu vou gerir minha carreira, eu vou me direcionar, eu vou procurar, a partir dessa resolução, onde tem atividades, áreas de atuação, eu quero atuar nesta área. Então, vou procurar um estágio, a universidade faz essa parceria, convênio, para que eu entenda e eu entre em contato com a realidade no dia a dia de um trabalhador, né, que passou 4 anos, pelo menos, na universidade, aprendeu um ofício e eu vou agora pôr em prática. E dentro também dessa linha de raciocínio, a gente tem dentro da saúde, a saúde pública, porque o Ministério da Saúde está fazendo uma discussão ampla, finalizou, teve Conferência Nacional de Saúde, teve também a Caravana Forma SUS, para entender de todas as profissões, e nós participamos, né, de algumas desses eventos, Helder participou, então, que a gente traga novamente agora para o curso, mostrando que papéis o biólogo pode desempenhar, né, dentro do Sistema Único de Saúde, porque é uma visão integrada de saúde que está sendo proposta, que a gente sabe que a doença não é só causada por são vários fatores, inclusive fatores ambientais podem interferir nessa questão. E aí, nesse sentido, aquele egresso que faz, por exemplo, ele pode, com a licenciatura, ele pode atuar no ensino formal e a resolução da visibilidade ao ensino não formal, aos espaços também informais, para que ele possa atuar e ele possa criar seu material didático, ele possa, de repente, até comercializar, ele possa trabalhar num parque, né? Dando orientações, mantendo contato com o público. Então, a gente ampliou essa visibilidade desse biólogo, que nós chamamos de educador, para vários dos outros espaços, né? Então, acho que nesse momento, eu acho que essa conversa entre nós seria para iniciar essa discussão, né? Acredito que vão acontecer outras bem específicas para cada área, com profissionais, então a gente pode ir aprofundando também. Esse episódio está sendo um panorama geral da Resolução 700, mas já adianto, nos próximos podcasts vamos trazer conversas específicas sobre cada uma das áreas. Fiquem ligados!
Uma curiosidade, com o avanço da ciência, da tecnologia, em quanto tempo a gente vai precisar de uma nova atualização nessas áreas de atuação do biólogo? Será que 5, 10, 15 anos? Vamos ouvir um pouco a opinião dos nossos convidados sobre isso. Então, eu penso que vai depender muito exatamente de como o mercado vai se apresentar, como as inovações tecnológicas vão se apresentar, né? Aquilo que a ciência vai nos mostrando de novas tecnologias, de novos procedimentos, né? Novos equipamentos, né? Para a gente entender a necessidade ou não de uma nova resolução, de incorporar novas atividades numa nova resolução. Eu penso que não vai ser necessário esperar tanto tempo, como foi desta vez agora, 14 anos, de 2010 a 2024. Eu imagino que pelo menos daqui a, no máximo, 10 anos, nós tenhamos que parar. Eu tenho a perspectiva de 10 anos, mas pode ser que eu me engane, que daqui a 5 anos tem tanta inovação que a gente tenha que repensar e atualizar. Né? Mas eu penso que nessa faixa, de 5 a 10 anos, é o mínimo para a gente começar a pensar numa atualização do que nós já temos agora. Já tem coisas novas surgindo, né? Esse dia eu estava vendo sobre um robô na Ásia que já tem músculo artificial, circulação não sanguínea, mas circulação artificial e uma CPU de inteligência artificial que já tem o controle todo, é como se fosse um ser humano caminhando, ou seja, nós já estamos partindo, né, para o Exterminador do Futuro rapidinho. E a gente vai ter que estar pensando em como é que a gente vai lidar com essas novas tecnologias, porque vai entrar tecnologia de produção de tecidos, de produção de materiais biológicos para compor parte destes ciborgues do futuro, já pensando assim numa coisa de futurístico, né? O que vai acontecer? Nós vamos ter que estar dentro disso, né? Então, e para ficar claro, atualizando. Para ficar claro, às vezes quem está ouvindo acha que é uma coisa distância, que as resoluções vêm do sistema federal para o biólogo. Não. Essas atualizações partem dos biólogos fazendo as considerações junto aos seus regionais, os seus regionais enviam para o federal devolve para os regionais para depois voltar para o federal normatizar. Então, essa demanda ela parte dos biólogos junto a gente, junto às regionais de cada área ao longo do tempo. E aí, essa demanda vindo, com certeza, eu concordo plenamente com o Jairo. Essa atualização ela vai vir muito mais rápida, porque a informação está chegando mais rápido, e os biólogos estão procurando muito mais o conselho, porque deu uma desmistificada, deixou de ficar tão distante. O conselho está mais próximo do biólogo e o biólogo está mais próximo do conselho. Tem uma questão com as redes sociais agora, né? As redes sociais estão facilitando o acesso dos biólogos aos conselhos e essa comunicação, essa intercomunicação, né? E aí essa questão, né, das inovações, né, das atualizações, elas vão ocorrer como em qualquer outra profissão, mas a gente não pode perder de vista que nós trabalhamos com todas as ciências biológicas, que elas têm uma integração. Então, esse conhecimento de tentar fazer uma integração, uma transdisciplinaridade dentro das ciências biológicas é importantíssimo. E a gente aprende também, muitas vezes, dentro dos nossos cursos, de compreender essas interações. Tá? Então, virão as novidades, serão incorporadas, mas a gente não vai deixar o que já vem sendo produzido de compreensão de meio ambiente, né, das questões da saúde, da educação incorporar novas tecnologias, mas não vai substituir a figura do indivíduo, do biólogo na sala de aula, enfim. A gente vai só adicionando, não vamos eliminando. CR Bio 5 informa. Antes das considerações finais, vamos para mais um giro do nosso quadro CR Bio 05 informa. Você também fica encantado com os fogos de artifício nas festas de final de ano, São João, Carnaval e grandes eventos? É bonito mesmo, Maurício. Aquele céu iluminado, as cores vibrando, mas tem algo que muita gente esquece. O barulho dos fogos pode causar sofrimento real. Exatamente. Animais domésticos, aves silvestres, bebês, idosos e principalmente pessoas com transtorno do espectro do autismo. Todos podem ser gravemente afetados pelo estrondo dos fogos tradicionais. E é por isso que o CR Bio 05 lançou a campanha Beleza Sem Ruído, Respeito Garantido. A ideia não é acabar com os fogos, mas promover o uso dos fogos silenciosos,
que encantam com luzes, mas respeitam quem está ao redor. E para você entender melhor o impacto, vamos ouvir um trechinho do depoimento do fonoaudiólogo Cleiton Miguel, aqui de Pernambuco, que é pai de um menino com transtorno do espectro do autismo. Os autistas, eles têm uma sensibilidade auditiva bastante exacerbada e muitos deles, expostos a esse tipo de ruído, têm convulsão. E vocês imaginam como os pais devem ficar a ver a situação do seu filho convulsionando. Só para citar como exemplo o do meu filho, todos os anos eu tenho que ir para a BR para passar o final de ano na estrada, porque o barulho incomoda tanto a ele que ele fica totalmente desequilibrado. Ele fica chorando, fica pedindo para acabar com o barulho. Então, muitas vezes, eu saio e vou para a BR, para um local mais silencioso. Então, eu queria conscientizar vocês que evitem fogos com barulho. E quero dizer também que eu apoio a campanha do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região. Forte, né? Isso mostra como a nossa escolha pode fazer a diferença. E muita gente já está nesse movimento. Vários estados e municípios do Nordeste já aprovaram leis que incentivam ou obrigam o uso de fogos silenciosos. Quer saber se a sua cidade tem alguma lei assim? Entra no nosso site www.crbio05.gov.br ou no nosso Instagram, @crbio05. Lá tem um mapa, relatos, dicas e ideias de como celebrar sem causar dano. Vamos juntos tornar nossas festas mais inclusivas, respeitosas e conscientes. Lembre-se, a beleza continua, mas o barulho pode parar. Beleza sem ruído, respeito garantido. Vem com a gente nessa mudança. Biologando com CR Bio5. Estamos quase chegando ao fim, mas antes queremos ouvir dos nossos convidados. Que mensagem vocês deixam para os biólogos sobre a nova resolução? Os biólogos e os estudantes terem a percepção de que o quão é importante eles interagirem com o Conselho Regional, com o Conselho Federal, estarem atentos a tudo que é publicado, estarem atentos às redes sociais dos regionais, mas também ao site dos regionais, as informações, as novidades são trazidas, né? E não ter receio, não ter pudores de entrar em contato, de conversar, de procurar fiscalização, de procurar os conselheiros, conversar, estar à disposição para os eventos que os regionais organizam, porque é nesta interação com os profissionais e com os estudantes que nós, dentro do sistema, nós somos passageiros dentro do sistema, mas nós precisamos desse contato com os profissionais e com os estudantes para identificar quais caminhos nós precisamos trilhar para garantir a manutenção da profissão, a divulgação da profissão, a demonstração da importância da profissão para a sociedade em geral. Então, penso que mais importante até do que apenas o conhecimento da resolução é essa interação fundamental que os profissionais e os estudantes desenvolvam, tenham com os seus regionais. Bem, a gente está vivendo numa época onde as pessoas estão replicando e apenas lendo manchete. Então, a mensagem que eu deixo para o nosso biólogo e para o nosso estudante é que não dê importância a opiniões individuais, que leiam, que estudem a resolução, estudem o código de ética, se apropriem das redes sociais oficiais do seu conselho, da sua profissão, e aquilo que você não tem a certeza, que tire a dúvida diretamente com o conselho. Porque, às vezes, a gente está lançando uma percepção totalmente errada do que é a nossa profissão, do que é o nosso conselho, daquilo que a gente pode fazer, porque a gente apenas está replicando informações mal repassadas de pessoas que têm um intuito contrário à ética, à atuação profissional, aos bons costumes e à proteção do meio ambiente e à proteção da vida em sua totalidade. Lembrando que o conselho protege a sociedade e o conselho anda junto com aquele profissional legalizado, capacitado e habilitado para também contribuir na melhoria e na evolução da nossa sociedade, porque a gente quer deixar
filhos melhores para o nosso planeta e que os nossos descendentes possam usufruir daquilo que hoje a gente também está usufruindo e de uma forma muito mais consciente, muito mais ética, muito mais racional. Eu só diria, né, que vocês já colocaram várias questões, mas que os ouvintes, seja biólogo, seja estudante, qualquer, se apropriem deste documento. Tirem as dúvidas, mantenham esse contato, porque como o Helder colocou, às vezes a informação fragmentada que a gente está recebendo hoje no nosso dia a dia, a gente tira do contexto. Então, a gente fica sem, né, acredita naquele fragmento, mas não vai procurar a sua resposta, a sua explicação, e o Conselho, né, regional, o CFBio e os CRBios, eles são constituídos de profissionais, né, que estão preocupados com a orientação, com a regulamentação das atividades, para que, reforçando ainda, que a sociedade receba um trabalho ético, coerente com a formação. Então, veja, a nossa responsabilidade, atuando na área de meio ambiente, atuando na área da saúde, atuando na biotecnologia e formando as gerações a partir da escola, né, porque professor de ciências e biologia é graduado em ciências biológicas. Então, a gente está em todos esses espaços e áreas e que a gente precisa respeitá-las, valorizá-las e que a gente possa ter uma união maior entre os profissionais e quanto mais a gente se unir, a gente se esclarecer, mais a gente ocupa o nosso espaço. Chegamos ao fim de mais um episódio do Biologando com o CRBio 05, o primeiro no formato de podcast. Esperamos que você tenha compreendido melhor a importância da resolução do CFBio número 700 de 2024. Agradecemos imensamente aos nossos conselheiros convidados. Nosso muito obrigado, Helder Neves, Jairo Luiz Cândido e Roberto Feitosa, por compartilharem seus conhecimentos e ajudarem a esclarecer as novas possibilidades de atuação para quem faz a biologia com responsabilidade e paixão. E claro, siga o CRBio 05 nas redes sociais, envie esse episódio para os colegas de profissão e nos conte o que achou. A gente se encontra no próximo episódio do Biologando com o CRBio 05, ok? Fica ligado nas nossas redes sociais, nos nossos meios de comunicação e até lá!